Na densa floresta amazônica, a jovem curandeira Jandira desapareceu sem deixar rastros. 3 dias depois, quando toda a esperança parecia perdida, o cacique revelou um segredo guardado por gerações. Uma caverna ancestral onde mundos se encontram. O que aconteceu com Jandira nas profundezas da terra mudaria para sempre não apenas sua vida, mas o destino da própria floresta. A névoa cobria o rio Xingu como um manto fantasmagórico naquela manhã de abril de 2005. O ar úmido e denso carregava os sons da floresta amazônica em ondas distorcidas. Os chamados de pássaros pareciam vir de todas as direções, confundindo os sentidos de quem os ouvia. A aldeia Aruac despertava lentamente, com o fogo das primeiras fogueiras cortando a bruma em pontos alaranjados que brilhavam como olhos vigilantes na penumbra. Jandira Kamayurá, 19 anos, saiu de sua oca antes do amanhecer completo. Seus passos eram silenciosos, como todos os da sua tribo haviam aprendido a caminhar desde a infância. Ela carregava apenas uma pequena bolsa de fibras e um colar de sementes vermelhas que nunca tirava do pescoço, presente de sua avó, a antiga curandeira da aldeia. Ela sempre foi a primeira a acordar. Desde criança, Jandira tinha essa conexão com o amanhecer. Dizia que era quando a floresta falava mais claramente. Recordaria mais tarde sua mãe, Yara, com olhos marejados. O que ninguém poderia imaginar era que, naquela manhã particular, algo na rotina de gerações estava prestes a se quebrar. O caminho que Jandira trilhava em direção ao rio, o mesmo percorrido por sua família há séculos, levaria a jovem para um destino que nenhum membro da aldeia poderia prever. A floresta, sempre protetora dos Aruac, parecia guardar seus segredos mais sombrios para aquele dia específico. Enquanto a névoa começava a se dissipar com os primeiros raios dourados do sol, Jandira caminhava para seu destino. Mas algo incomum pairava no ar daquela manhã. Os pássaros, normalmente ruidosos com a chegada da luz, haviam silenciado repentinamente. E no coração da floresta, onde as sombras pareciam mais profundas, um antigo segredo aguardava. Jandira não era apenas mais uma jovem da aldeia Aruac. Descendente direta de uma linhagem de curandeiras, ela carregava em seus olhos escuros e atentos o conhecimento que poucas pessoas de sua idade possuíam. Alta e de postura ereta, seus cabelos negros e longos eram adornados com pequenas penas coloridas que denunciavam seu status especial dentro da comunidade. Desde pequena, ela demonstrou um dom para entender as plantas. Aos 12 anos, já identificava mais de 100 espécies medicinais apenas pelo cheiro, contava Raoni, o professor da pequena escola da aldeia. No cotidiano da aldeia, Jandira dividia seu tempo entre os afazeres tradicionais e os estudos. Diferente de muitos, ela conseguia transitar entre o conhecimento ancestral e o aprendizado formal com naturalidade invejável. Estudava enfermagem à distância, através de um projeto do governo federal que chegara à região 2 anos antes. Seu sonho era unir a medicina tradicional indígena com os conhecimentos ocidentais. O cacique Tibiriçá, líder respeitado e tio de Jandira, via na sobrinha o futuro da comunidade. Ela seria a ponte entre nossos mundos. Não apenas conhecia nossas tradições, mas sabia como traduzi-las para os de fora. Isso a tornava especial. E talvez tenha sido isso que a colocou em perigo. Nas semanas anteriores ao seu desaparecimento, amigos próximos notaram mudanças sutis no comportamento de Jandira. Ela parecia mais introspectiva, passando longas horas sozinha na beira do rio. Em seu caderno de anotações, encontrado posteriormente, havia desenhos repetidos de formações rochosas e símbolos que ninguém da aldeia conseguia interpretar completamente. O que poucos sabiam é que Jandira havia começado a documentar lendas quase esquecidas da tribo, histórias que os mais velhos relutavam em contar sobre lugares na floresta onde o mundo dos vivos e dos espíritos se encontravam. Lugares que, segundo a tradição, deveriam permanecer intocados. Mas o que realmente inquietava aqueles que a conheciam bem não eram seus estudos ou anotações. Era o fato de que 2 noites antes de seu desaparecimento, Jandira acordou toda a aldeia com gritos durante um sonho. Quando acalmada, tudo o que disse foi: "A caverna está chamando." No dia 17 de abril de 2005, o sol mal havia nascido
quando Jandira seguiu para sua rotina matinal de coleta de ervas medicinais. Vestida com uma saia de algodão e uma blusa simples, levava apenas uma pequena faca, uma garrafa d'água e sua inseparável bolsa de fibras onde guardava as plantas que encontrava. Tainá, prima de 12 anos que ocasionalmente a acompanhava, foi a última pessoa da aldeia a ver Jandira. Ela me disse que naquele dia precisava ir sozinha, que tinha um lugar especial para visitar onde cresciam plantas raras. Prometi não contar para ninguém. A menina confessaria dias depois, entre lágrimas. Ela olhou para o céu e disse que voltaria antes da chuva da tarde. Mas algo em seu olhar estava diferente. O caminho que Jandira tomou naquela manhã não era o habitual. Em vez de seguir para oeste, onde ficava o campo de ervas que costumava frequentar, ela tomou a trilha que levava ao norte, em direção à região que os Aruac chamavam de Terras dos Sussurros, uma área onde formações rochosas criavam estranhos efeitos sonoros quando o vento passava entre elas. Ao meio-dia, quando Jandira não retornou para a refeição comunal, ninguém se alarmou imediatamente. Não era incomum que ela passasse horas na floresta quando encontrava espécies interessantes para seus estudos. Foi apenas quando a chuva típica da tarde amazônica começou a cair com força incomum que o primeiro sinal de preocupação surgiu na aldeia. Jandira conhecia a floresta melhor que qualquer um de nós. Ela nunca se perderia, afirmou seu irmão mais velho, o Birajara, que organizou o primeiro grupo de busca quando o temporal diminuiu. Encontramos pegadas que seguiam para o norte, mas elas desapareciam abruptamente próximo às formações rochosas, como se ela tivesse simplesmente evaporado. Algo perturbador foi encontrado nesse primeiro dia de buscas. O colar de sementes vermelhas que Jandira jamais tirava estava caído entre as pedras, com o cordão partido. Ao lado dele, sua garrafa d'água, ainda pela metade. Mas o mais intrigante não eram os objetos em si, e sim o estado em que foram encontrados. Não havia marcas de luta, sangue ou sinais de violência. O que ninguém poderia prever é que esse seria apenas o começo de um mistério que se aprofundaria nas próximas horas. E o mais desconcertante ainda estava por vir. Por que os animais da floresta, até mesmo os insetos, pareciam evitar a área onde os pertences de Jandira foram encontrados? A notícia do desaparecimento de Jandira se espalhou rapidamente. Na manhã seguinte, a pequena base da FUNAI, localizada a 2 horas de barco da aldeia, foi notificada. Policiais militares do destacamento mais próximo, em São Gabriel da Cachoeira, iniciaram o deslocamento, mas as chuvas intensas tornavam a navegação pelo rio quase impossível. A comunidade Aruac não esperou pela ajuda externa. Quase todos os homens adultos da aldeia, cerca de 30 pessoas, dividiram-se em grupos de busca que vasculharam meticulosamente as áreas ao redor do último local onde Jandira havia sido vista. Mulheres prepararam alimentos para os grupos e mantiveram fogos acesos durante a noite para guiar qualquer retorno. Nunca vi nossa aldeia tão unida e tão dividida ao mesmo tempo, relataria depois Tainá. Unidos na busca, mas divididos pelo medo. Alguns sussurravam que Jandira havia desrespeitado algum limite sagrado. O segundo dia de buscas trouxe uma descoberta inquietante. A pequena faca que Jandira sempre carregava foi encontrada cravada em uma árvore, a cerca de 2 quilômetros do local onde seu colar havia sido achado. A lâmina estava limpa, sem marcas de sangue ou luta. Mas ao redor da árvore, em um círculo perfeito de aproximadamente 3 metros de diâmetro, todas as plantas estavam murchas, como se algo tivesse sugado sua vitalidade. Quando os policiais finalmente chegaram, no final do segundo dia, trouxeram cães farejadores. Os animais, normalmente eficientes, apresentaram um comportamento errático. Seguiam o rastro até certo ponto e depois recuavam, ganindo, recusando-se a avançar em direção às formações rochosas. Em 20 anos trabalhando com estes cães, nunca vi nada parecido, admitiu o sargento Mendonça, responsável pela operação policial. Era como se houvesse uma barreira invisível que os assustava. Enquanto as buscas prosseguiam, tensões começaram a surgir entre diferentes facções da aldeia. Os mais velhos, liderados por Kaori, o antigo xamã, insistiam que áreas específicas da floresta não deveriam ser vasculhadas. Áreas sagradas, proibidas.
áreas onde, segundo as lendas, portais para outros mundos existiam. Há lugares na floresta que não são para os olhos humanos, Kaori advertiu durante uma reunião tensa. E Jandira cruzou certos limites. Talvez devamos aceitar que ela fez uma escolha. Essas palavras provocaram revolta entre os familiares mais próximos da jovem desaparecida. O que o velho xamã estava insinuando? Que Jandira deveria ser abandonada? Ou pior, que seu desaparecimento era algum tipo de punição sobrenatural? No entardecer do terceiro dia, quando as esperanças começavam a diminuir e as teorias mais sombrias ganhavam força, o cacique Tibiriçá, que havia se mantido estranhamente calado durante todo o processo, convocou uma reunião extraordinária na oca central da aldeia. Seu semblante grave anunciava que o que estava prestes a revelar mudaria o curso das buscas e talvez a história da própria aldeia. A floresta parecia conter a respiração, aguardando o momento da revelação. O terceiro anoitecer desde o desaparecimento de Jandira trouxe uma atmosfera diferente à aldeia Aruak. Tochas foram acesas em círculo na oca central, maior que todas as outras. O ar estava carregado não apenas com a umidade constante da Amazônia, mas com uma tensão palpável que fazia com que mesmo as crianças permanecessem em silêncio incomum. O cacique Tibiriçá, com seus 67 anos e o rosto marcado por rugas profundas que contavam histórias de gerações, sentou-se no centro do círculo. Seus olhos, normalmente acolhedores, revelavam uma tristeza ancestral. Ao seu lado, o velho xamã Kaori, e do outro, surpreendentemente, um homem que poucos na aldeia conheciam, um antropólogo chamado Marco Santana, que estudava a região há quase uma década. O que vou revelar hoje, começou Tibiriçá com voz grave, é um conhecimento guardado apenas pelos líderes de nossa tribo há mais de 12 gerações. Um segredo que nunca deveria ser compartilhado com estranhos, mas que agora precisa vir à luz para encontrarmos Jandira. O silêncio se tornou ainda mais denso quando o cacique tirou de um pequeno saco de couro um objeto que fez os mais velhos da tribo ofegarem em reconhecimento. Uma pequena escultura em pedra escura, representando o que parecia ser uma entrada de caverna com símbolos entalhados ao redor. Nas terras do norte, além da região dos sussurros, existe uma caverna que nossos ancestrais chamavam de Iukaa-Timbo, Portal dos Espíritos. Segundo nossas tradições, é um dos pontos onde o mundo dos vivos e o mundo espiritual se encontram. Marco Santana, o antropólogo, inclinava-se para a frente, claramente surpreso. Em todos seus anos de pesquisa, nunca havia ouvido menção a tal lugar. Por gerações mantivemos vigília sobre esse local, garantindo que ninguém se aproximasse. Os guardiões do segredo eram sempre escolhidos entre os mais velhos, aqueles que já não podiam ser tentados pela curiosidade juvenil. Continuou o cacique, lançando um olhar significativo para Kaori. O velho xamã tomou a palavra. Há 3 noites, tive uma visão. Vi Jandira caminhando em direção à caverna proibida. No sonho, ela carregava o caderno com as anotações que vinha fazendo sobre nossas lendas antigas. Ele pausou, respirando profundamente. Acredito que ela tenha descoberto a existência de Iukaa-Timbo e tenha decidido encontrá-la por conta própria. Uma onda de murmúrios percorreu a assembleia. O irmão de Jandira levantou-se, visivelmente perturbado. Por que não nos contou isso antes? Já poderíamos tê-la encontrado. O cacique ergueu a mão pedindo silêncio. Porque entrar na caverna não é simplesmente uma questão de localização. Existem protocolos, rituais que devem ser seguidos. A caverna é protegida não apenas por nossa vigilância, mas por forças que não compreendemos totalmente. Foi quando Marco Santana interveio, quebrando o protocolo da reunião. Perdoe-me, cacique, mas preciso perguntar. Essa caverna, ela tem alguma relação com as inscrições rupestres que foram documentadas na região nos anos 80? Aquelas que nunca foram completamente traduzidas? O olhar que Tibiriçá lançou ao antropólogo confirmou a suspeita antes mesmo que ele falasse. As inscrições são: avisos, doutor, alertas para que os desavisados não atravessem certos limiares. E agora temo que Jandira tenha ignorado esses avisos. O cacique então revelou o que ninguém esperava. Ele sabia exatamente onde Jandira estava, ou pelo menos para onde ela tinha ido.
Acredito que ela esteja dentro da caverna. E se estiver após 3 dias, ela pode não ser mais a mesma pessoa que conhecemos. A revelação caiu como um raio sobre os presentes. O que significava não ser mais a mesma? E por que o cacique esperara tanto tempo para compartilhar essa informação vital? Amanhã, ao amanhecer, levarei um pequeno grupo até a caverna. Apenas aqueles que eu escolher poderão vir. E devemos estar preparados não apenas para encontrar Jandira, mas para o que ela possa ter se tornado. Enquanto a reunião se dispersava em meio a protestos e perguntas ansiosas, uma certeza pairava no ar. O mistério do desaparecimento de Jandira era muito mais complexo e possivelmente mais sombrio do que qualquer um poderia ter imaginado inicialmente. E a floresta, testemunha silenciosa de milênios de segredos, parecia aguardar o próximo capítulo dessa história com uma paciência implacável. A madrugada do 4º dia chegou com uma chuva fina e constante, típica da Amazônia. Ainda era escuro quando o grupo selecionado por Tibiriçá se reuniu na entrada da aldeia. Apenas 6 pessoas compunham a expedição: o próprio cacique, Kaori, o xamã, o Birajara, irmão de Jandira, o sargento Mendonça, que insistira em participar, o antropólogo Marco e, surpreendentemente, a jovem Tainá, que o cacique declarou ser necessária por razões que ficariam claras mais tarde. A caminhada começou em silêncio absoluto. Nem mesmo os habituais comentários sobre o clima ou a condição da trilha foram feitos. Cada membro do grupo parecia absorto em seus próprios pensamentos e temores. O caminho que seguiam não era um trilha comum. Em diversos pontos, Tibiriçá e Kaori pareciam guiar-se por marcos invisíveis aos olhos dos demais. Os sinais estão nas árvores, nas pedras, na direção que certos cogumelos crescem, explicou Kaori quando Marco perguntou como sabiam o caminho. Nossos ancestrais criaram um código que só pode ser lido por quem foi ensinado. Após quase 3 horas de caminhada, a paisagem começou a mudar drasticamente. As árvores altas deram lugar a uma vegetação mais baixa e retorcida. O solo, antes coberto por um tapete de folhas em decomposição, revelava-se agora rochoso e irregular. E o ar parecia mais denso, quase resistente a cada respiração. Estamos entrando na área de influência de Yucaatimbo, anunciou Tibiriçá, parando o grupo. A partir daqui devemos seguir regras estritas. Não toquem em nada sem permissão. Não se afastem do grupo. E, mais importante, não respondam se ouvirem alguém chamando seu nome. O sargento Mendonça, homem pragmático por formação, não conseguiu conter um olhar cético, mas permaneceu em silêncio. Já havia testemunhado coisas suficientemente estranhas nos últimos dias para questionar abertamente as tradições locais. Quando finalmente chegaram à entrada da caverna, um coletivo suspiro de espanto escapou do grupo. Nada nos preparativos poderia tê-los preparado para aquela visão. A abertura era quase perfeitamente arqueada, como se tivesse sido esculpida por mãos habilidosas, não pela erosão natural. Em volta dela, símbolos intrincados, similares aos dos cadernos de Jandira, formavam padrões hipnóticos que pareciam se mover quando observados pelo canto do olho. O mais perturbador, porém, era a ausência total de sons. Nem pássaros, nem insetos, nem mesmo o vento parecia penetrar aquela região. O portal dos espíritos, murmurou Kaori, curvando-se em sinal de respeito. Tibiriçá tirou de sua bolsa vários itens rituais. Um recipiente com um líquido vermelho que logo se soube ser uma mistura de urucum e outras plantas. Pequenos saquinhos contendo ervas secas e, por fim, o mesmo tipo de colar de sementes vermelhas que Jandira usava. Precisamos nos preparar adequadamente. Cada um receberá marcas de proteção e um colar similar ao de Jandira. Estes colares são bússolas espirituais. Ajudam a manter nossa essência intacta dentro da caverna. Enquanto o ritual de preparação acontecia, o Birajara não conseguia desviar o olhar da entrada da caverna. Em determinado momento, ele jurou ter visto uma sombra se mover no interior, apenas para perceber que era um reflexo de sua própria ansiedade nas paredes úmidas. Cacique, ele chamou subitamente. Aqueles são os pertences de Jandira? Todos os olhares seguiram a direção apontada por Ubirajara. Lá, cuidadosamente empilhados ao lado da entrada da caverna,
estavam a bolsa de fibras de Jandira, seu caderno de anotações e, mais perturbador, suas sandálias, perfeitamente alinhadas, como se tivessem sido colocadas por alguém prestes a entrar descalço em um local sagrado. Marco se aproximou do caderno, mas Kaori o deteve com um gesto firme. Não toque ainda. Observe primeiro. As páginas do caderno estavam abertas em um desenho detalhado da própria caverna, com anotações nas margens em uma mistura da língua aruac e português. Uma frase destacada chamou a atenção de todos. O portal só abre para quem é chamado. O sargento Mendonça, incapaz de conter seu ceticismo por mais tempo, dirigiu-se ao cacique. Então o senhor acredita que Jandira entrou voluntariamente nessa caverna? Que não foi sequestrada ou... Pior? Tibiriçá olhou longamente para o policial antes de responder. Sargento, na nossa tradição existem certos lugares que exercem um chamado irresistível sobre pessoas específicas. Acreditamos que Jandira foi escolhida. Escolhida por quem? Insistiu Mendonça. Foi Tainá quem respondeu, sua voz infantil carregada de uma sabedoria desconcertante. Pelos guardiões do outro lado, claro, os que vivem entre os mundos. Um silêncio pesado seguiu-se a essa declaração. A expedição estava agora diante de uma escolha crucial: entrar na caverna proibida em busca de Jandira ou respeitar os limites impostos por gerações de tradição. O que ninguém poderia prever é que a decisão já havia sido tomada por eles muito antes de chegarem ali, e que os verdadeiros guardiões de Ilha-Timbu já os observavam, avaliando cada movimento desde o momento em que pisaram em seu território. O interior da caverna Ilha-Timbu desafiava todas as expectativas. Ao contrário da escuridão opressiva que todos imaginavam, um brilho azulado emanava das próprias paredes, iluminando o caminho sem necessidade de tochas ou lanternas. O túnel principal descia em uma espiral suave, como se convidasse os visitantes a prosseguirem cada vez mais fundo. Esta luz, explicou Kaori enquanto o grupo avançava cautelosamente, vem de um fungo que cresce apenas aqui. Nossos ancestrais o chamavam de lágrimas dos espíritos. O antropólogo Marco não conseguia esconder seu fascínio científico. Bioluminescência natural, provavelmente uma espécie ainda não catalogada. Isto é uma descoberta extraordinária para a ciência. Algumas coisas não existem para serem catalogadas, doutor, respondeu o xamã com um leve tom de reprovação. Algumas coisas existem apenas para serem respeitadas. À medida que desciam, a temperatura surpreendentemente começava a aumentar em vez de diminuir, como seria esperado em uma caverna comum. O ar tornava-se mais denso, carregado com um aroma que lembrava vagamente ervas medicinais e terra molhada. Após cerca de 20 minutos de descida, o túnel se abriu em uma câmara circular de dimensões impressionantes. O teto, tão alto que se perdia na penumbra acima, era pontilhado por cristais que refletiam a luz azulada em padrões hipnóticos. No centro da câmara, um pequeno lago de águas perfeitamente paradas refletia tudo como um espelho imaculado. A Câmara do Reflexo, murmurou Tibiriçá, sua voz ecoando de forma estranha no ambiente. Segundo nossas lendas, quem olhar para seu reflexo nessas águas, vê não apenas sua imagem presente, mas fragmentos de suas vidas passadas e futuras. O Birajara, consumido pela preocupação com sua irmã, ignorou a advertência implícita nas palavras do cacique e correu até a borda do lago. Jandira, você está aqui? Seu grito reverberou pela câmara em ondas sonoras quase visíveis. Quando o eco finalmente se dissipou, algo inesperado aconteceu. A superfície do lago, antes perfeitamente imóvel, ondulou levemente, como se respondesse ao chamado. Ela esteve aqui, disse Tainá subitamente, sua voz infantil soando estranhamente adulta. Posso sentir. Ela olhou para as águas. O sargento Mendonça, que até então mantinha um ceticismo cauteloso, foi o primeiro a notar algo perturbador. Olhem para nossos reflexos. Todos se aproximaram da borda, observando suas imagens na superfície espelhada. O que viram fez com que recuassem instintivamente. Enquanto 5 dos reflexos pareciam normais, o de Tainá mostrava não uma menina de 12 anos, mas uma mulher jovem, cujos traços lembravam inquietantemente os de Jandira. O que está acontecendo? Exigiu o Birajara, agarrando o braço do xamã com força.
O que este lugar está fazendo com a garota? Kaori libertou-se gentilmente do aperto e respondeu com uma calma desconcertante. Não é o que o lugar está fazendo com ela, é o que ela sempre foi. Tainá é a próxima na linhagem das guardiãs, assim como Jandira era antes dela. A revelação caiu sobre o grupo como uma avalanche. Tibiriçá completou a explicação. Cada geração, uma menina nasce com a capacidade de ver além do véu que separa os mundos. Jandira era essa pessoa em nossa geração. Quando completou 19 anos, os sinais começaram a se manifestar. Os sonhos, as visões, a atração irresistível por este lugar. Mas por que esconder isso dela? Questionou Marco, genuinamente confuso. Por que não prepará-la para este chamado? O olhar trocado entre o cacique e o xamã continha séculos de culpa ancestral. Porque, respondeu Kaori finalmente, nem todas as escolhidas retornam do outro lado, e aquelas que retornam nem sempre voltam completas. Enquanto absorviam essa informação perturbadora, um som suave começou a emanar das profundezas da caverna. Uma melodia delicada, quase inaudível, cantada por uma voz feminina que todos reconheceram imediatamente, a voz de Jandira. Sem hesitação, o Birajara correu em direção à origem do som, seguindo um dos túneis que se ramificavam a partir da câmara central. Os outros seguiram rapidamente, tentando não perdê-lo de vista, enquanto a voz ficava cada vez mais clara. O túnel os conduziu a uma segunda câmara, menor que a primeira, mas igualmente impressionante. Diferente da anterior, esta era dominada por uma formação cristalina que se erguia do centro como uma árvore transparente, seus galhos estendendo-se até o teto. E lá sentada na base dessa estrutura cristalina estava Jandira, ou algo que parecia ser Jandira. A jovem indígena estava vestida com o que parecia ser um traje cerimonial que ninguém na expedição reconheceu, feito de fibras brancas e adornado com símbolos similares aos da entrada da caverna. Seus olhos, normalmente escuros e vivos, tinham agora um brilho azulado idêntico ao fungo bioluminescente. E embora sorrisse ao ver o grupo, seu sorriso tinha algo de estranho, como se ela estivesse simultaneamente presente e ausente. Jandira? Chamou o Birajara, sua voz tremendo de emoção. É você, irmã? A jovem inclinou levemente a cabeça antes de responder, com uma voz que parecia conter ecos de outras vozes. Sim e não, irmão. Sou Jandira, mas também sou muito mais agora. Essa resposta enviou calafrios pela espinha de todos os presentes. O sargento Mendonça instintivamente levou a mão à arma em seu coldre, um gesto que não passou despercebido por Jandira, cujo sorriso apenas se ampliou. Não há necessidade de medo ou armas aqui, ela disse com serenidade inquietante. Vocês vieram me buscar, eu sei. Mas antes de decidirmos se voltarei com vocês, preciso mostrar o que encontrei. O que os Aruac têm guardado aqui por milênios. Com um gesto fluido, ela tocou a estrutura cristalina atrás de si. No instante do contato, o cristal começou a pulsar com uma luz interna, projetando imagens tridimensionais no ar ao redor. Imagens de uma civilização antiga, de conhecimentos perdidos e de seres que pareciam existir na fronteira entre o humano e o divino. Este é o verdadeiro tesouro de nosso povo, declarou Jandira, sua voz agora carregada de uma autoridade que nenhum dos presentes ousou questionar. Não ouro ou territórios, mas conhecimento. O conhecimento que pode salvar não apenas os Aruac, mas todos os povos da floresta, talvez até toda a humanidade. O que ela revelaria a seguir mudaria para sempre o entendimento de todos sobre a história da Amazônia, sobre os Aruac e sobre o próprio significado do desaparecimento de Jandira. Mas a pergunta que pairava silenciosamente entre os membros da expedição era: a que preço vinha esse conhecimento? E a Jandira que encontraram ainda era, de fato, a mesma jovem que havia desaparecido 3 dias antes? No interior daquela câmara cristalina, o tempo parecia fluir de maneira diferente. As imagens projetadas pela estrutura tocada por Jandira moviam-se em sequências que desafiavam a compreensão linear, passado, presente e possíveis futuros entrelaçados em uma narrativa visual complexa e hipnótica. Antes da chegada dos europeus, antes mesmo das primeiras migrações que formaram as tribos que conhecemos hoje, existia uma civilização na Amazônia,
cuja tecnologia e conhecimento superavam qualquer coisa que o mundo moderno possa imaginar, explicou Jandira, sua voz agora carregando uma ressonância que parecia amplificar-se pela câmara. As imagens mostravam cidades integradas à floresta, estruturas que pareciam aproveitar energias naturais de maneiras impossíveis segundo a física contemporânea, e um povo que vivia em harmonia perfeita com o meio ambiente. Marco, o antropólogo, observava tudo com uma expressão que mesclava assombro e ceticismo científico. Isso contradiz tudo o que sabemos sobre as civilizações pré-colombianas da Amazônia. Os registros arqueológicos mostram apenas o que sobreviveu ao tempo, doutor, interrompeu Jandira com um sorriso paciente. Esta civilização não deixou pirâmides de pedra ou templos monumentais. Sua tecnologia era orgânica, viva, projetada para retornar à floresta quando seu ciclo terminasse. Ela fez outro gesto, e as imagens mudaram para mostrar um cataclismo, não uma invasão ou guerra, mas uma mudança climática devastadora que havia ocorrido milhares de anos antes. Quando perceberam que não poderiam sobreviver como sociedade, fizeram uma escolha: preservar seu conhecimento para as gerações futuras. Criaram câmaras como esta em toda a Amazônia, cada uma guardando uma parte de sua sabedoria. Tibiriçá, que até então observava em silêncio respeitoso, finalmente falou: nosso povo sempre soube da existência destes locais sagrados. Por gerações, escolhemos guardiões e guardiãs para protegê-los, para garantir que o conhecimento não caísse em mãos erradas. Mãos erradas? Questionou o sargento Mendonça, ainda desconfortável com toda a situação. Foi Kaori quem respondeu: imagine este conhecimento nas mãos daqueles que já devastam nossa floresta por ganância. Tecnologias que podem manipular o clima, a energia vital dos seres, os próprios padrões do tempo. Sem a sabedoria para usá-las corretamente, seriam armas terríveis. O Birajara, que não tirava os olhos de sua irmã, finalmente conseguiu formular a pergunta que o consumia. Jandira, o que aconteceu com você? Por que veio aqui sozinha? Por que não nos contou? A expressão de Jandira suavizou-se, e por um momento, a irmã que o Birajara conhecia pareceu emergir através daquela nova persona enigmática. Eu não sabia, irmão. Não completamente. Tive sonhos, intuições. Comecei a pesquisar nossas lendas, a fazer perguntas. Quando encontrei referências à caverna em textos antigos, senti uma necessidade irresistível de encontrá-la. Ela olhou diretamente para Tibiriçá e Kaori. Vocês sabiam que isso aconteceria. Sabiam que eu seria chamada. Por que não me prepararam? O peso da culpa era visível nos olhos dos dois homens mais velhos. Porque a última guardiã que entrou nesta caverna nunca mais retornou como era antes, confessou Tibiriçá com voz embargada. Minha própria irmã, sua tia-avó Jurema. Ela entrou aqui há 50 anos e voltou mudada. Passou o resto de sua vida isolada, falando em línguas que ninguém compreendia, desenhando coisas que ninguém reconhecia. Temíamos que o mesmo acontecesse com você. E aconteceu, afirmou Jandira com surpreendente serenidade. Não sou mais apenas quem era antes, mas diferente de Jurema, entendi o que estava acontecendo comigo. O conhecimento não me sobrecarregou porque estava pronta para ele, porque nossa geração precisa dele. Foi então que Tainá, que estivera anormalmente silenciosa, aproximou-se de Jandira. As duas se olharam com um entendimento que parecia transcender palavras. Quando Tainá falou, sua voz carregava a mesma ressonância estranha que agora caracterizava a de Jandira. Você viu o que está por vir. A devastação, as queimadas, as mortes. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Jandira assentiu gravemente. O conhecimento guardado nestas câmaras não é apenas sobre o passado, mas também sobre possíveis futuros. Viu o que acontecerá se continuarmos no caminho atual. A Amazônia atingirá um ponto sem retorno em menos de 2 décadas. E quando isso acontecer, o colapso não será apenas local, mas global. Com outro gesto, ela mostrou visões apocalípticas. A floresta amazônica reduzida a savanas ressequidas, rios secos, refugiados climáticos em escala massiva, conflitos por recursos básicos. Mas também vi alternativas, continuou, sua expressão suavizando-se.
Caminhos em que o conhecimento ancestral e a ciência moderna se unem para criar soluções que nem imaginamos serem possíveis. Virando-se para Marco, ela continuou: Doutor, você veio aqui buscando conhecimento arqueológico, evidências de civilizações passadas. Encontrou algo muito mais valioso, um parceiro para o futuro. O antropólogo parecia simultaneamente maravilhado e sobrecarregado. O que exatamente você está propondo, Jandira? Uma aliança entre a guardiã do conhecimento ancestral e a ciência que você representa. Não para explorar ou catalogar, mas para aprender e colaborar. Neste momento, o sargento Mendonça, que representava a autoridade do Estado naquela expedição, interveio com preocupação evidente. Isso parece perigoso. Conhecimento assim deveria ser estudado em condições controladas, por especialistas, com supervisão adequada. O sorriso de Jandira diante dessa colocação tinha algo de triste e compassivo. Essa mentalidade de controle e hierarquia é precisamente o que nos trouxe à beira do abismo, sargento. O conhecimento que guardo agora não pode ser possuído ou controlado, apenas compartilhado com responsabilidade. Ela se levantou então, irradiando uma autoridade tranquila que transformou a dinâmica na Câmara. Não era mais a jovem desaparecida sendo resgatada, mas uma líder apresentando uma visão. Voltarei à aldeia com vocês. Continuarei meus estudos de enfermagem, minha vida aparentemente normal. Mas também começarei a compartilhar partes deste conhecimento. Primeiro com nosso povo, depois com aqueles de fora que demonstrarem sabedoria para utilizá-lo corretamente. Olhando diretamente para Tainá, acrescentou: E começarei a treinar a próxima guardiã, para que ela não tenha que descobrir seu destino sozinha como eu. O grupo começou lentamente a processar a magnitude do que estava ocorrendo. Não era apenas o resgate de uma pessoa desaparecida, mas um ponto de inflexão histórico. O momento em que um conhecimento preservado por milênios finalmente encontrava o caminho de volta ao mundo. Enquanto se preparavam para deixar a câmara cristalina, o Birajara fez uma última pergunta à sua irmã. Você realmente ainda é Jandira? A Jandira que conheci toda a minha vida? Ela o abraçou com genuíno afeto, antes de responder: Sou Jandira, mais o conhecimento e responsabilidade que agora carrego. Não menos humana, apenas mais consciente. O que ninguém percebeu naquele momento foi o breve olhar trocado entre Jandira e o xamã Kaori, um olhar que sugeria que nem toda a verdade havia sido revelada, que alguns segredos da caverna Yuca-Atimbo permaneceriam guardados até o momento certo, ou talvez para sempre. O retorno à aldeia Aruac ocorreu em um clima muito diferente da tensa expedição que havia partido na madrugada. Jandira caminhava entre eles, aparentemente normal, exceto pelo ocasional olhar distante, como se escutasse conversas inaudíveis para os demais. O caminho que havia levado quase 3 horas na ida foi percorrido em menos de 2 no retorno, graças à orientação precisa da jovem que parecia conhecer cada pedra e raiz da trilha. A chegada causou comoção na comunidade. Familiares correram para abraçar Jandira. Crianças formaram um círculo curioso ao seu redor. Anciãos observavam com uma mistura de alívio e apreensão. Para a maioria, era simplesmente o feliz desfecho de um desaparecimento angustiante. Apenas os que haviam estado na caverna percebiam as sutis diferenças na postura, no olhar e na voz da jovem resgatada. Enquanto celebrações improvisadas começavam, o sargento Mendonça afastou-se para redigir seu relatório oficial. Sua expressão concentrada revelava o conflito interno. Como documentar o que havia testemunhado sem parecer delirante aos seus superiores? Tendo dificuldades com a paperwork, sargento? Perguntou Marco, aproximando-se com 2 canecas de caxiri, a bebida fermentada tradicional dos Aruac. Como você descreveria o que vimos lá dentro, doutor? Como um antropólogo, um cientista, respondeu Mendonça, aceitando a bebida. Marco contemplou a questão por alguns momentos antes de responder. Oficialmente, uma importante descoberta arqueológica evidenciando tecnologias avançadas de projeção holográfica utilizadas por civilizações pré-colombianas, preservadas em condições ambientais excepcionais. E extraoficialmente, o antropólogo sorriu com ironia.
Um lembrete humilhante de que nosso conhecimento científico atual é apenas uma fração do que já existiu e do que pode existir. Do outro lado da aldeia, o Birajara observava sua irmã interagir com os moradores. Superficialmente, parecia a mesma Jandira, gentil com os idosos, paciente com as crianças, respeitosa com as tradições. Mas havia momentos em que ela parecia estar em dois lugares simultaneamente. Seu corpo na aldeia, mas sua mente claramente em outro lugar. Kaori, percebendo a preocupação do jovem, aproximou-se silenciosamente. Ela precisa de tempo para integrar as duas partes de quem é agora. E se ela nunca conseguir? Questionou o Birajara. E se cada vez mais a Jandira que conhecemos desaparecer dentro dessa guardiã? O velho xamã não ofereceu falsas garantias. Essa é uma possibilidade. O fardo do conhecimento é pesado. Alguns o carregam com mais facilidade que outros. Enquanto isso, na oca do cacique, uma conversa tensa ocorria. Tibiriçá havia convocado os outros líderes da aldeia para um conselho emergencial. A porta estava fechada, mas fragmentos da discussão vazavam para o exterior. Não podemos permitir que ela simplesmente decida por todos nós. Conhecimento que foi mantido em segredo por razões importantes. E se os espíritos que falam através dela tiverem seus próprios objetivos? Do lado de fora, Tainá escutava atentamente. Seu rosto jovem marcado por uma expressão séria, além de sua idade. Quando percebeu a aproximação de Jandira, afastou-se rapidamente da oca, mas não rápido o suficiente. Eles temem o que não compreendem, disse Jandira serenamente. É natural. Tainá hesitou antes de perguntar. É verdade que serei como você um dia? Que ouvirei as vozes dos antigos? Jandira estudou a menina por um longo momento. Apenas se escolher esse caminho. Diferente de mim, você terá escolha. À noite, quando a maioria da aldeia já dormia, uma figura solitária aproximou-se da oca onde Jandira descansava. Era a mãe de Jandira, Yara, que havia permanecido estranhamente distante durante todo o dia de celebração. Sem anunciar sua presença, ela observou sua filha através da entrada parcialmente aberta. Jandira estava sentada no centro da oca, iluminada apenas pela fraca luz de uma pequena fogueira. Seus olhos estavam fechados, mas seus lábios se moviam em um diálogo silencioso. O mais perturbador, porém, era o que ocorria ao redor dela. Pequenos objetos, potes, cestos, instrumentos, flutuavam levemente acima do solo, orbitando a jovem em um balé impossível que desafiava todas as leis da física. Yara recuou silenciosamente, seu rosto uma máscara de horror e tristeza. Ao voltar para sua própria oca, encontrou Marco ainda acordado, organizando suas notas à luz de uma lanterna. Aquela não é minha filha, declarou simplesmente, sua voz tremendo levemente. O antropólogo levantou o olhar, surpreso. Senhora Yara, minha filha não voltou daquela caverna. O que veio em seu lugar é outra coisa. Algo usando seu corpo, sua voz, suas memórias. Marco hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Experiências transformadoras podem mudar profundamente uma pessoa sem que ela deixe de ser quem é. Talvez Jandira esteja... Não, interrompeu Yara com convicção absoluta. Uma mãe sabe. O que quer que esteja ali olhando através dos olhos da minha filha, não é ela. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou rapidamente. Yara havia partido antes do amanhecer, levando apenas o essencial, dirigindo-se à cidade mais próxima. Ninguém sabia ao certo suas intenções, mas os rumores cresciam, desde que ela simplesmente não conseguia mais ficar perto da filha transformada, até teorias mais alarmantes sobre buscar ajuda externa para exorcizar o que havia tomado conta de Jandira. Quando confrontada sobre a partida de sua mãe, Jandira demonstrou uma serenidade perturbadora. Ela fará o que acredita ser necessário, como todos nós. Foi neste clima de crescente desconfiança que uma equipe da FUNAI, acompanhada por um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, chegou à aldeia 3 dias depois. O sargento Mendonça havia submetido seu relatório, cuidadosamente editado para omitir os aspectos mais extraordinários do caso, mas mencionando a descoberta de artefatos arqueológicos significativos na região. Agora, as consequências dessa decisão começavam a se materializar.
O mundo exterior havia finalmente notado a pequena aldeia Aruac e o mistério que ela continha. E a pergunta que pairava na mente de todos era: o conhecimento guardado por milênios na caverna Ilha-Timbo estava prestes a ser revelado ao mundo? Ou Jandira, ou o que quer que ela tivesse se tornado, tinha planos muito diferentes? A resposta, como todos logo descobririam, era mais complexa e perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. 6 meses se passaram desde o retorno de Jandira. A pequena aldeia Aruac, antes praticamente desconhecida para o mundo exterior, tornara-se um ponto de convergência para diferentes interesses. A área ao redor da comunidade era agora pontilhada por barracas e estruturas temporárias. Pesquisadores, jornalistas, representantes governamentais e curiosos que haviam ouvido os rumores sobre a jovem indígena com conhecimentos impossíveis. No centro dessa tempestade crescente, Jandira permanecia uma figura de calma desconcertante. Aos olhos dos visitantes externos, ela parecia apenas uma indígena excepcionalmente articulada e conhecedora. Intrigante, certamente, mas nada que justificasse as histórias fantásticas que circulavam. Para aqueles que a conheciam antes, no entanto, as mudanças eram impossíveis de ignorar. Em uma reunião na recém-construída Casa de Conhecimento, uma estrutura circular que combinava elementos tradicionais Aruac com tecnologias modernas, Jandira se encontrava com um grupo seleto: Marco Santana, agora liderando um projeto de etnociência colaborativa, oficialmente patrocinado pela universidade. 3 anciãos da aldeia, incluindo Kaori, o cacique Tibiriçá e, mais surpreendentemente, o Dr. Paulo Mendes, físico teórico que havia viajado de São Paulo após ler os relatórios preliminares de Marco. O que você está propondo desafia fundamentalmente nosso entendimento atual da física quântica, dizia o Dr. Mendes, estudando os diagramas que Jandira havia desenhado. Estas linhas de ressonância energética que você descreve sugerem um nível de interconexão da matéria que vai além do emaranhamento quântico que conhecemos. Seus modelos matemáticos estão corretos, doutor, apenas incompletos, respondeu Jandira com a mesma serenidade que havia se tornado sua marca registrada. Vocês observam as ondas, mas não o oceano que as gera. Do lado de fora da Casa de Conhecimento, o Birajara conversava em voz baixa com Tainá, agora com quase 13 anos e visivelmente mudada. Mais séria, mais centrada, seus olhos ocasionalmente exibindo o mesmo brilho distante que caracterizava os de Jandira. Ela quase não dorme mais, murmurou o Birajara. 3, 4 horas por noite, no máximo. O resto do tempo está escrevendo, desenhando ou conversando com... Seja lá quem ela conversa quando parece estar sozinha. Ela nunca está sozinha, respondeu Tainá simplesmente. Nenhum de nós está. Apenas a maioria não consegue perceber as presenças. A relação entre a aldeia e o mundo exterior havia se transformado drasticamente. Por um lado, o projeto liderado por Marco trouxera recursos, atenção e um novo respeito pelo conhecimento tradicional Aruac. Por outro, a presença constante de estranhos havia alterado ritmos de vida centenários, introduzindo tensões antes inexistentes. Mais preocupante, no entanto, eram os outros interesses que começavam a se manifestar. Representantes de grandes empresas farmacêuticas faziam visitas frequentes, fascinados pelas plantas medicinais que Jandira identificava com precisão impossível. Agências governamentais enviavam observadores cada vez mais frequentemente, sua curiosidade claramente motivada por algo além do interesse científico declarado. Eles pensam que estamos sentados sobre uma mina de ouro, comentou Tibiriçá durante uma reunião do conselho da aldeia. Não entendem que o verdadeiro valor não está nas plantas ou nos minerais, mas no conhecimento de como tudo se conecta. A grande ausente em todos esses desenvolvimentos era Yara, mãe de Jandira. Após sua partida abrupta, ela havia se estabelecido na cidade mais próxima, recusando-se a retornar à aldeia, mesmo após repetidos convites. Os rumores diziam que ela havia se convertido a uma igreja evangélica radical e falava abertamente sobre entidades demoníacas que haviam possuído sua filha. Numa tarde particularmente quente de outubro,
Quando o céu se tingiu de um estranho tom alaranjado, devido às queimadas distantes, um helicóptero não identificado sobrevoou a aldeia várias vezes antes de partir. Naquela mesma noite, Jandira convocou uma reunião urgente. O tempo está se esgotando. Ela anunciou para o grupo reunido, que incluía os líderes da aldeia e os principais pesquisadores. Os sinais que vimos na caverna estão se manifestando mais rapidamente do que prevíamos. As secas, as queimadas, a acidificação dos rios, a floresta está atingindo pontos de não retorno em áreas cruciais. O Dr. Mendes interveio. Nossos modelos climáticos também mostram aceleração preocupante, mas nada catastrófico no curto prazo. Seus modelos não consideram os padrões de ressonância energética entre os diferentes biomas, respondeu Jandira. Quando um sistema complexo começa a colapsar, os efeitos não são lineares. Marco, que nos últimos meses havia se tornado um tradutor informal entre o conhecimento tradicional e o científico, perguntou o que todos queriam saber. Qual é o seu plano, Jandira? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta imediata poderia ser. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma resolução inabalável. Chegou o momento de abrir as outras câmaras. Não apenas a de Yucaatimbo, mas todas elas. O conhecimento que foi dividido e protegido por milênios precisa ser reunificado. A declaração provocou reações imediatas de choque e preocupação. Outras câmaras? Quantas existem? Perguntou o Dr. Mendes. 7, respondeu Kaori, seu olhar fixo em Jandira. Distribuídas por toda a Amazônia, cada uma guardando uma parte do conhecimento. Juntas, formam o que nossos ancestrais chamavam de a teia da vida. E cada uma é protegida por guardiões como os Aruak? Questionou Marco. Era, corrigiu Jandira. Algumas linhagens foram quebradas. Algumas câmaras estão desprotegidas há gerações. Foi Tibiriçá quem percebeu primeiro a implicação completa do que ela propunha. Você quer dizer que pretende viajar para cada uma dessas câmaras? Sozinha? Não sozinha, respondeu Jandira, olhando significativamente para Tainá. E não apenas para visitar, mas para despertar o que dorme dentro delas. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Finalmente, Ubirajara verbalizou o temor que muitos compartilhavam. Minha irmã, ou o que quer que você seja agora, como podemos confiar que suas intenções são benéficas? Que esse conhecimento antigo não será usado para propósitos que não compreendemos? Pela primeira vez desde seu retorno da caverna, algo como dor genuína atravessou o rosto de Jandira. Continuo sendo sua irmã, Ubirajara, mas agora também carrego responsabilidades maiores que laços familiares ou mesmo tribais. O que está em jogo é o futuro não apenas dos Aruak, mas de toda a teia de vida da qual fazemos parte. Ela se levantou então, sua figura delicada, de repente, parecendo preencher o espaço com uma presença quase palpável. Cada um de vocês tem uma escolha a fazer. Podem me ver como uma ameaça, uma estranha, alguém possuída por forças que temem, ou podem reconhecer que sou parte de algo maior que todos nós, um processo de despertar que começou milênios atrás e que agora chega a seu momento crucial. As semanas seguintes foram marcadas por debates intensos dentro da comunidade e entre os pesquisadores. Opiniões se dividiam, alianças se formavam e se desfaziam. Alguns viam em Jandira uma ponte miraculosa entre mundos de conhecimento, outros, uma ameaça à estabilidade e tradições. Outros ainda, um fenômeno científico a ser estudado e, eventualmente, explicado em termos racionais. Em meio a esse turbilhão, uma figura inesperada retornou à aldeia. Iara, mãe de Jandira, acompanhada por um pastor evangélico e 2 homens que se identificaram vagamente como consultores governamentais. O confronto que todos temiam parecia inevitável. Mãe e filha, 2 visões de mundo incompatíveis, encontrando-se em um campo carregado de emoção, medo e poder. O que aconteceu nesse encontro, poucos presenciaram diretamente. O que se sabe é que após uma longa conversa privada, Iara deixou a aldeia novamente, desta vez sozinha, sem seus acompanhantes, seu rosto marcado por uma expressão que muitos descreveram como transformada. Quanto aos homens que vieram com ela, disse que saíram da reunião pálidos e desorientados, recusando-se a comentar sobre o que testemunharam. 3 dias depois,
Jandira, Tainá e um pequeno grupo selecionado, incluindo Marco, 2 jovens guerreiros Aruac e, surpreendentemente, o Dr. Mendes, partiram da aldeia antes do amanhecer. Seu destino declarado, a segunda câmara, supostamente localizada próxima à fronteira com a Colômbia. O que eles encontrariam lá e como esse conhecimento ancestral poderia impactar um mundo à beira de múltiplas crises permanecia incerto. O que todos sentiam, porém, era que o breve desaparecimento de uma jovem indígena em 2005 havia sido apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. Uma história cuja conclusão afetaria não apenas a pequena aldeia Aruac, mas potencialmente o futuro da própria relação da humanidade com o planeta que habita. E enquanto o grupo se afastava, a floresta ao redor parecia sussurrar com vozes antigas, como se o próprio coração da Amazônia soubesse que um tempo de grandes mudanças havia finalmente chegado. O que você acha que Jandira e seu grupo encontrarão nas outras câmaras? Será que o conhecimento ancestral pode realmente ajudar a salvar a Amazônia? Compartilhe suas teorias nos comentários e inscreva-se para conhecer outras histórias misteriosas da floresta.